Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Segunda-feira, graças a Deus, começando aí mais uma semana, mais um dia produtivo, mais uma semana produtiva, eu tenho certeza. Passamos aí um final de semana maravilhoso, final de semana muito bom, foi muito bom. Final de semana Deus abriu as janelas do céu sobre as nossas vidas, foi muito bom. Sábado tivemos um dia bastante produtivo, conseguimos ir lá na igreja, terminamos a parte da climatização da igreja, agora a igreja está climatizada, gostoso, preparada para o verão. Isso é muito bom, muito bom, muito bom, né? No domingo, uma reunião, gente do céu, que reunião. Que culto que foi ontem, que culto. Sabe aqueles cultos que você sai assim, extasiado, dizendo assim, uau, que Deus extraordinário, que Deus maravilhoso, que coisa poderosa. Não diz respeito a nós, não diz respeito ao grupo de louvor, não diz respeito a quem pregou, não diz respeito a nada. Diz respeito exatamente ao Deus que cuida de nós. Deus abençoe vocês que estão chegando. Moisés, Deus abençoe você. Yolanda, Salete, vocês que estão chegando aí, Deus abençoe, vai chegando mais gente. Eu espero que você tenha uma semana assim extraordinária, exponencial, uma semana assim muito poderosa em Deus, para a glória do nome do Senhor. Então eu quero te deixar aqui um convite, né? Eu quero como é que se diz? Fazer uma proposta para você, que se você não participou do culto ao vivo, se você não estava lá, ou se você estava, não conseguiu acompanhar ao vivo, né, na hora da live, o culto, entra lá no YouTube, IC Restauração, YouTube IC Restauração, ficou gravado. Olha, foi maravilhoso, foi cura para nossa alma, foi cura para nosso espírito. Deus falou conosco assim, de uma forma muito gloriosa, valeu muito, mas muito a pena. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela sua bondade, misericórdia, amor, graça, perdão. Agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos ajuda, Senhor, em cada ciclo. Começamos uma semana, Senhor, útil no dia de hoje, Senhor, e acreditamos que o Senhor está conosco nesse ciclo que se inicia. Muito obrigado, Deus, por cuidar de nós, por nos dar, Senhor, a tua bondade, por revelar a nós a tua misericórdia. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, queridos. Então vamos lá. É chover no molhado, né? Dizer que a gente vem passando por tempos difíceis, por tempos de muita luta, de muitas dificuldades. Temos momentos bons, graças a Deus, temos momentos agradáveis, mas temos momentos difíceis também. E nesse momento, nesse tempo que a gente vem vivendo, trabalhar a nossa fé, trabalhar as nossas convicções, trabalhar as nossas certezas é de extrema importância. É importante que a gente cuide com muito carinho de nós mesmos. Sabia disso? É importante, deixa eu dizer para você, quando Jesus ele pega os mandamentos e diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, ele completa dizendo assim: e você precisa amar o próximo, assim como você ama a si mesmo. Esses dois mandamentos são poderosíssimos, porque ele ensina que Deus é prioridade. Guarda isso para você. Deus é prioridade. Deus, ele tem que estar na nossa vida em primeiro lugar sempre. Quando, pastor? Sempre. Em que situação? Em todas as situações. Deus esteja em primeiro lugar na sua vida sempre. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, em tudo que você colocar as mãos, em tudo que você intencionar, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Por isso ele diz:
Amarás o Senhor vosso Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos entender que nada é por nós, por nossa capacidade, por nossa força, mas que tudo é pela força de Deus. Nós conseguimos amá-lo e depender dele. E quando eu amo Deus acima de todas as coisas, eu consigo dizer: o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu dependo de ti. E quando eu consigo depender de Deus, eu consigo entender que nele eu encontro tudo o que eu preciso. Deus tem tudo o que você precisa. Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto muito de falar sobre isso, que Deus tem tudo o que eu preciso. No reino de Deus não há escassez. No reino de Deus não há pandemia. No reino de Deus não há sequidão. No reino de Deus não há falta. No reino de Deus há abundância. Ele disse assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ontem eu falei durante a ministração na igreja, na Restauração e Vida, sobre quando Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, bateis e abre-se-vos-á. O que ele vai te dar? Uma medida sacudida, recalcada e transbordante. E eu expliquei ontem sobre isso. Imagina você pegar um recipiente que cabe 1 quilo. E você tem algo que você quer colocar um pouco mais do que aquilo. Você precisa colocar 1,5 kg, exemplo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele recipiente, vai colocar o produto dentro e você vai o quê? Chacoalhar, sacudida. Sacudida. Você sacode e bate. Para que fique o quê? Compactada. Então onde caberia 1 quilo, vai caber 1,5 kg. E você vai começar a colocar aquilo e bater, chacoalhar e bater, chacoalhar e bater, chacoalhar e bater. Porque esse ato de chacoalhar e bater vai fazer com que aquilo vá se compactando. Compactando. E quanto mais compacto, mais cabe no recipiente. Olha a chave que Deus está te dando aqui. Então Deus está falando conosco. Então vou chacoalhar e vou bater. E vou continuar jogando até que transborde. Até que seja um momento que transborde. O que é transbordar? É passar do limite. Então eu tenho aqui essa plantinha. Então o que aconteceu com essa plantinha? Essa plantinha, ela simplesmente transbordou. Ela passou do limite. O limite seria aqui. Mas ela cresceu. Ela transbordou. Não dá talvez para você ver, mas tem umas pedrinhas dentro. As pedrinhas, eu bati bastante o vasinho para que as pedrinhas se encaixassem. Mas elas não chegaram a transbordar, mas a planta transbordou. Deixa eu dizer para você, o que Deus tem para você é uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Ele quer transbordar na sua vida. Então por isso que a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu amo a Deus, eu recebo dele essa medida recalcada, sacudida e transbordante. Aí ele diz assim: e é necessário que você ame o próximo como a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que aquela pessoa que você olha no espelho todos os dias,
Aquela pessoa que quando você levanta, você vai lá fazer a sua higiene pessoal, escovar os seus dentes, quem tem pentear os cabelos, que não é o meu caso. Mas eu vou dizer para você, eu dou uma ajeitada, porque fica meio bagunçado. Mas você vai lá, dar uma arrumada, lavar o rosto. As mulheres gostam de dar uma maquiada. Essa pessoa que você olha, essa pessoa você tem que gostar dela. Você tem que gostar dela. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quando você se olha no espelho, você gosta do que vê? Você gosta do que vê? Eu não estou falando só aparência. Eu não estou falando só fisicamente. Mas a pessoa que você vê no espelho, você ama essa pessoa? Você gosta dessa pessoa? Você é um fã dessa pessoa? Você olha e diz, uau! Sabe por quê? Porque Jesus está ensinando e dizendo assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Então tem gente que diz assim, eu não posso amar a mim mesmo. Você tem que amar a si mesmo. Você tem que amar a si mesmo. Porque se você não amar a si mesmo, você não ama ninguém. Vou repetir. Se você não consegue se amar, você não vai amar ninguém. Porque o que Jesus está nos ensinando é que eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, se eu quiser o meu mal, para entender. Amar o próximo como eu amo, como você ama a si mesmo. Se eu não sei me amar, eu não vou conseguir amar o próximo. Ou, pior ainda, do jeito que eu me amo, eu vou amar o outro. Se eu souber me amar, eu saberei amar o outro. Ora, muitas pessoas fazem o mal para outros porque não sabem fazer o bem a si mesmo. Porque quando eu sei fazer o bem a mim mesmo, eu quero que o próximo seja tão feliz e viva aquilo que eu estou vivendo. Agora, quando eu estou fazendo mal a mim mesmo, eu quero que o outro também sofra. Eu quero que o outro também passe pela mesma dificuldade que eu estou passando. Quantas histórias a gente já ouviu alguém falar assim? Eu já passei por isso, ele também tem que passar. Eu vejo muitos pais falando isso com filhos. Eu vejo pais que educam o filho querendo que os filhos passem pelo que ele passou. Meu pai, ele contava muita história de que quando ele era jovem, adolescente, ele passou muita fome no interior do Ceará. E por muitas vezes eu vi ele falar isso para mim. Você não sabe o que é passar fome. Você não sabe o que é desejar um prato de comida e não ter. Sabe? Então, o que ele queria dizer era o seguinte, eu queria que você passasse o que eu passei. Mas quando você ama a si mesmo, você quer que o outro não passe o que você passou. Então você vai fazer pelo seu filho, você vai fazer pela sua filha, você vai fazer pelo seu marido, você vai fazer pelos seus amigos, você vai fazer aquilo que você gostaria ou aquilo que você está fazendo a você mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque nos guardar, nos proteger, ter inteligência emocional, cuidar das nossas palavras, cuidar daquilo que nós ouvimos, cuidar daquilo que os nossos olhos enxergam, veem, cuidar de com quem nós vamos andar,
o que nós vamos falar, isso tem tudo a ver com amar a si mesmo. Com amar a si mesmo. E uma das coisas que mostra que nós amamos a nós mesmos é quando nós queremos nos aproximar de Deus. Parece que não é, mas é. Ser íntimo de Deus é amar a si mesmo. Porque quando eu amo a mim mesmo, eu quero me aproximar de Deus. Para quê? Para que eu tenha uma vida melhor. E para que essa vida melhor faça o quê? Transborde. E quando a sua vida melhor transbordar, as pessoas que estão ao seu lado serão alvo das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Uma medida sacudida, recalcada, transbordante, começa a influenciar aonde você está e com quem você está. Uma pessoa que ama a si mesmo, que busca a Deus por causa disso, porque por ela saber o quanto Deus pode fazer benefícios na sua vida e quanto ela vai ser beneficiada por andar com Deus, é uma pessoa que começa a transbordar. Então ela melhora nos seus relacionamentos, ela melhora no seu humor, ela melhora nas suas emoções, ela melhora na sua fé. Ela passa a confiar mais em si mesmo e em Deus em primeiro lugar. Mas ela não se acha mais um Zé Ninguém. Ela se acha alguém importante. Isso não tem nada a ver com soberba, nem com arrogância, nem com orgulho. Isso tem a ver com autoestima. E Deus sempre trabalhou isso, autoestima. Ei, deixa eu dizer para você, levanta essa sua baixa autoestima. Levanta. Olha para o espelho e goste do que você está vendo. E se você não gostar de alguma coisa que você está vendo, mude. Melhore. Você é responsável por isso. Você é a única responsável por isso. E hoje eu quero te dar uma dica. Você quer saber de uma coisa? Pare de achar culpados. Pare de encontrar desculpas. Pare de achar um culpado pela vida que você tem. Isso não funciona. Isso só traz uma autocomiseração. Porque muitos de nós, ao invés de procurarmos um motivo para mudar, nós procuramos uma desculpa para continuar na vida que a gente tem. Aquilo que eu sempre falo, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Porque meu pai foi assim, porque o meu bisavô foi assim, porque na minha família todo mundo tem problema de coração, todo mundo é obeso, na minha família todo mundo tem problemas emocionais, na minha família todo mundo tem depressão, na minha família todo mundo é viciado em alguma coisa, em bebida, em jogo, em droga, em prostituição, na minha família sempre teve alguém assim, eu acho que eu vou ser igual. Não. Está nas tuas mãos o poder de decidir mudar tudo isso. Porque você ama a si mesmo. E porque você ama a si mesmo, você está buscando ajuda, socorro bem presente em Deus. E hoje eu quero orar com você daqui a pouco. E dizer que o poder da mudança está nas tuas mãos.
Mas a gente só muda se a gente olhar e não gostar. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de um pastor. Eu não consigo lembrar o nome dele agora. Mas ele estava dizendo que ele tinha um problema com obesidade. Desde criança. Problema com obesidade. Ele chegou a pesar quase 200 quilos. Ele era alto. Ele é alto. E eu olhando aquele pastor pregando e falando sobre isso, eu falei, cara, não é possível. Pensa num cara bombado. Pensa num cara fortão, bração, peitoral, cara bombadão. Deve ter os seus 40 e poucos anos, perto de 50 anos. Um cara fortão, bombadão, bem. E ele, interessante que ele começou a mostrar umas fotos de quando ele entrou no ministério. E ele disse que um dia, ele foi fazer uma viagem de avião. E eram 13 horas. E era classe econômica. E os bancos eram pequenininhos assim. E era uma fileira de 3. E quando ele sentou, as outras pessoas não conseguiam mais sentar. E ele se espremeu, e para tentar colocar aquelas outras pessoas, e as pessoas sentaram, mas era aquele incômodo, aquelas pessoas olhando feio para ele, e aquela coisa chata, aquela coisa deprimente. E ele falou que se levantou, colocou-se de pé, e foi lá para o fundo do avião. E ele falou que ele fez a viagem de 13 horas em pé. Só sentava na hora que a aeromoça vinha para servir algum tipo de comida ou bebida. Não podia servir em pé. Mas o resto da viagem ele fez toda em pé. Mas quando ele saiu daquele avião, ele fez um propósito com ele mesmo. Ele disse, não, eu não aceito isso para minha vida. Não é isso que Deus quer para mim. Deus não quer isso para mim. Ele falou, eu preciso me amar mais. Eu preciso me amar mais. Eu não estou me amando o suficiente. Eu estou deixando o barco me levar. Mas ele disse que passou pelo aeroporto. Ele olhou no espelho e disse, eu vou mudar. E ele foi muito sábio. Porque ele não disse que ia mudar amanhã. Ele falou assim, eu vou mudar hoje. Eu vou começar a mudar agora. E ele disse assim, o resultado não vai ser daqui a 1 mês. E nem daqui 60 dias. Eu vou dar um prazo de 4 anos. 4 anos. Para eu chegar no meu peso ideal. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele fizesse algo drástico, ele não ia conseguir. Sabe, querido, quando a gente sai para correr e diz assim, eu vou correr logo 10 quilômetros, você não vai correr. Sai para dizer assim, hoje eu vou caminhar. Vou caminhar 30 minutos. Até que um dia você esteja caminhando 3 horas. Mas é evolutivo. Deixa isso acontecer. Porque se você fizer algo drástico, você não vai suportar. Você vai desistir. E vai sentar no sofá. E vai, de novo, dizer assim, eu desisto. Isso não é para mim. Aí vem a decepção e você não consegue. Mas começa pouquinho. Eu falo isso sobre tudo, sobre a Bíblia. Meu irmão, se tu pegar a Bíblia e começar aqui em Gênesis, você não aguenta. Mas pega a Bíblia e começa em Mateus. Nunca comece pelo Velho Testamento. Comece sempre pelo Novo Testamento. Rose está dando testemunho aqui. Foi o que eu fiz hoje. Parabéns, Rose. Eu não sei o que você fez, não importa. Mas que lindo
Que bom que você tomou uma posição para alguma coisa. É assim que a gente faz. Sabe? Ah, eu vou parar de tomar café com açúcar. Talvez não dá para você parar de uma vez, mas você colocava quantas colheres? 2? Coloca meia. Coloca uma, vai. Uma. 1,5. Depois você baixa para 1. Depois você baixa para meia. Depois você não toma mais café com açúcar. É assim que se faz. O Evangelho, você não começa por Gênesis, você começa por Mateus. E não é lendo o Evangelho de Mateus inteiro, começa lendo um capítulo. 3 versículos, 5 versículos, vai lendo. Você não tem pressa. Vai lendo, vai lendo. Daqui a pouco, quando você perceber, você já leu o Evangelho de Mateus, já está com vontade de ler Marcos, já está com vontade de ler Lucas, já está com vontade de ler João. Aí você fala assim, agora eu vou ler as cartas de Paulo. Aí você lê a carta de Paulo, aí você lê Apocalipse. Aí depois você fala assim, cara, agora eu estou entendendo um pouco dessa Bíblia aqui. E agora eu vou ver o que eu entendo de Gênesis. E aí você começa a ler Gênesis. Mas começou por um pequeno. Eu quero encerrar essa live falando o que eu tenho falado aqui, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero que você valorize o pequeno. Eu quero que hoje você valorize as pequenas coisas. Pequenas atitudes. Pequenos atos. Pequenas coisas que Deus coloca nas tuas mãos. Valorize. Valorize aquilo que é pequeno. Você sabe como nasceu a grande franquia McDonald's? Nasceu de um homem que fazia lanches numa barraquinha. Ele fazia lanche numa barraquinha, você acredita? Mas um dia ele decidiu fazer um lanche diferente. E ele não se importou que ele era pequeno. E ele fez um lanche com 2 hambúrgueres. Com salada, colocou queijo, colocou o molho que ele tinha, e aquilo fez muito sucesso. E ele começou a vender, e saiu daí o Big Mac, que foi o primeiro lanche lançado pela franquia McDonald's, de um homem que estava numa barraquinha, que poderia dizer assim, isso aqui não vai dar nada, Deus não está comigo. Se Deus quisesse, ele tinha me dado uma lanchonete, tinha me dado... Não. Ele começou pequeno e ele valorizou aquele pequeno e foi. Hoje é uma das maiores franquias do mundo. O dono da franquia KFC, sabe quando ele montou o KFC? Quando ele já estava com 78 anos. É hora de você começar. Não importa a sua idade, não importa onde você está. Você ama a si mesmo? Você se ama? Comece a mudar a sua vida agora. Com algo pequeno. Pequeno. Mas acredite nisso. Porque Deus tem uma medida para você. A medida parece pequena. Viu? O Espírito Santo manda eu dizer para você que a medida parece pequena. Que aquilo que está nas tuas mãos parece pequeno. Mas deixa eu dizer, a medida que Deus coloca para você, é como eu disse ontem, Deus não trabalha com migalhas. Deus não trabalha com migalhas. Até as migalhas que caem da mesa do meu Senhor pode me alimentar. Deus diz assim, eu não dou migalhas. Ou eu alimento, ou eu alimento. Então, aquilo que Deus colocou e parece pequeno, ele está compactado, sacudido, compactado. E Deus está esperando, sabe o quê? Transportar. Vai transportar. A Beatriz está aqui com a gente. A Beatriz é boleira. Beatriz é boleira. E diga-se de passagem, uma ótima boleira. Os bolos que ela faz, os pães que ela faz, é muito bom.
E ela sabe do que eu estou dizendo. Você, mulher que está aqui comigo, sabe do que eu estou falando. Qual de vocês um dia não foi fazer uma comida, um bolo, uma torta, uma comida qualquer, e você colocou muita coisa e transbordou e saiu da forma? Quem aqui já não fez isso? Qual mulher que já não fez isso? Você fez o bolo e o bolo, ó, saiu da forma. Ele fez o quê? Transbordou. Mas quando era só a massa, parecia que ia dar. Parecia que era até pouco. Você olhou e falou assim, acho que vai ficar pouco. Mas quando entrou no fogo, que os ingredientes entraram em contato um com o outro, o fermento fez isso. E o que era para uma pessoa, agora dá para 2, dá para 3, dá para 4. Eu vou orar com você. Porque aquilo que você acha que é pequeno, que você está começando hoje, você decidiu hoje, mas você fala assim, mas foi tão pouco. Ei, espera. Porque é desse pouco que Deus vai transbordar. É desse pouco que Deus vai fazer assim, ó. Uau! Aí você vai olhar e vai falar assim, cara, eu nem acredito que a gente começou com tão poucos. É isso que eu sinto com a Igreja Restauração em Vida todos os dias que eu entro naquele lugar. Pode ser no culto de domingo, pode ser no culto de oração, pode ser na quarta-feira, pode ser no GC de homens. Eu nunca olho para o número de pessoas que tem ali e fico triste. Pode ter 2, 3, pode ter 50, pode ter quantas forem. Eu sempre olho e digo assim, Senhor, essa aqui, essa é uma massa, essa é uma semente que vai transbordar. Eu acredito nesse povo. Eu acredito no Deus que está aqui conosco. Nós estamos começando pequeno, mas isso vai transbordar. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, a Deus, pela sua bondade e misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por nos ter dado essa palavra. E eu quero sair, Senhor, dessa live, deixando meus irmãos e minhas irmãs, quero deixar os ouvintes, ó Pai querido, acreditando que o Senhor tem para nós uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos não são migalhas, são exatamente o que a gente precisa. O Senhor não coloca mais e não coloca menos. O Senhor coloca a medida exata para que ela possa transbordar nas nossas vidas. Pai, que nós possamos nos amar assim como nós venhamos amar o nosso próximo. Que nós possamos passar de nós para o próximo aquilo que somos. Se nós formos bons, nós vamos passar boas coisas. Se nós formos maus, nós passaremos más, coisas más. Mas em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus querido, a nos amar, para que nós possamos amar com excelência o nosso próximo. E que o Senhor seja o nosso maior parâmetro, maior exemplo de amor. Nós possamos olhar para o Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, assim como o Senhor nos amou sobre todas as coisas. O Senhor nos ama sobre todas as coisas. E eu acredito nisso. Por isso que o Senhor disse, aonde vocês estiverem, eu quero estar com vocês. Deus abençoe você, meu amado. Deus abençoe você, minha querida. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que você pegue essa palavra para você. Pega essa palavra para você. Olhe, ó, quando você sair daqui, pega uma selfie, faz uma selfie sua assim e fala, uau! Fala assim, uau! Eu amo quem eu estou vendo. Eu amo essa pessoa. Porque quando você se amar, todos que você encontrar, você vai transbordar esse amor no seu próximo. Beijo no seu coração. Martinha, Deus abençoe você que também chegou por aí. Outras pessoas que chegaram e não se manifestaram. Deus abençoe Isabel. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amanhã,
Salete, pessoal que está tudo por aí, Deus abençoe você no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Amanhã, 12h28, estamos aqui de volta, Deus tem coisa linda para falar para nós, no nome de Jesus, amém? Beijo no seu coração, deixa eu tirar uma selfie. Eu vou tirar uma selfie para eu falar assim, uau! Uau! Eu amo aquilo que eu estou vendo, sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós nos amamos. Não é porque nós somos bonitos, é porque somos a imagem e a semelhança. Não é pelo que nós somos, é por aquilo que Deus é na nossa vida. Amém? Beijão, tchau, tchau.